Pessoal, vou lá para fora agora para conversar com a repórter Daiane Nogosek, que está em Matinhos, e tem uma história monstruosa para deixar aí para a gente que aconteceu lá no município. Vou deixar para ela adiantar, inclusive, esse assunto, aí não vou nem falar nada aqui. Dai, boa noite para você. O que é que aconteceu por aí? Boa noite, Rafa. Exatamente. A gente vai falar sobre uma denúncia muito grave, né, que foi registrada no dia 1º de janeiro no bairro de Mangue Seco, né? Essa denúncia é sobre um suposto estupro de vulnerável que teria acontecido com uma criança, uma menina de 2 anos de idade. Segundo a mãe da menina, ela deixou a criança por volta da noite, né, entre 19 e 23 horas da noite do dia 1º com o pai, e a criança retornou reclamando de dores nas partes íntimas, né? A mãe relatou também que a criança disse que o pai havia tocado, né, nas partes íntimas dela, e então a mãe seguiu até uma unidade de saúde para um atendimento médico em relação a esse acontecido. Chegando na unidade de saúde, Rafa, o médico, por protocolo, né, encaminhou esse caso à Polícia Civil para que fosse feito um boletim de ocorrência. A gente conversou também, né, com o delegado Cristiano Quintas, da Polícia Civil, e a gente tem uma sonora dele falando sobre esse caso também. Recebemos a informação através da equipe que estava lá e passamos então a conversar com a mãe. A mãe veio até a delegacia, relatou o ocorrido. Trata-se de uma criança de 2 anos, né? Isso tudo a gente tem que ter bastante cuidado, né, para não tomar decisões precipitadas. Foi aberto o inquérito policial, já está em andamento. A criança agora ela passa por um exame pelo IML, né, que é o órgão oficial onde se pode dizer que de fato houve ou não, né, a situação do abuso sexual. Então a gente toma bastante cuidado em situações como essa, ainda mais quando se envolve parentes, né, pai, mãe, que já estão litigando, já estão brigando. Então a gente tem que ter bastante tato, né, numa situação como essa, para não causar nenhum tipo de injustiça. Então, Rafa, a gente ouviu a sonora do delegado Cristiano Quintas e ele salientou também, né, a importância agora do processo de investigação, que os próximos passos é esperar o exame de corpo de delito do IML para, num primeiro momento, verificar se essa criança realmente sofreu, né, algum tipo de agressão física, algum tipo de abuso sexual. Posteriormente, se é considerado que sim, através desse exame do IML, a Polícia Civil então entra com um processo para investigar quem seria o autor do crime. O delegado também salientou, Rafa, a importância de não se precipitar em casos como esse. A gente sabe que são casos que sim, geram muita revolta, né? Mas que num primeiro momento a gente precisa realmente deixar que a polícia investigue, que a polícia de fato consiga achar quem é o culpado, né, dessa situação, se realmente ela tiver acontecido com o exame do IML que vai provar isso, né? E que para evitar casos de linchamento, né, que a gente sabe que muitas vezes quando a gente fala isso o pessoal se revolta, claro, com razão, é realmente um crime muito revoltante, mas a gente está num momento que ainda é uma denúncia, né? Está sendo um processo investigativo ainda para confirmar se esse caso aconteceu ou não. Certo, Dai, supostamente, então, por enquanto, né, a gente leva esse caso dessa forma, teria sido isso, né? A mãe teria deixado a neném na casa do pai da neném para passar um tempo com ele e teria acontecido, então, esse abuso sexual aí. Agora, Dai, passando desse caso de bebê para um outro que a gente falou no Verão Interativo, segunda edição de sábado, houve um acidente com uma ambulância do SAMU e que uma criança acabou sendo ejetada do veículo, né? Você tem informações aí sobre essa criança, o estado de saúde dela, né? Exatamente, Rafa. A gente tem informações sobre esse caso, sobre o estado de saúde dessa criança, né? Também sobre a investigação que está sendo feita, né? Vamos adiantar, começar com a notícia boa. A gente recebeu, né, a notícia do Tenente Renan de que a criança está bem. Inclusive, o pai levou a criança, né, até o batalhão para agradecer o atendimento da Polícia Rodoviária. A gente até recebeu uma fotinha, né? E a criança, a gente vê que realmente sofreu pequenos arranhões na mãozinha, então realmente a gente fica feliz de dar uma notícia dessa, porque foi um acidente realmente muito grave, né? A criança foi ejetada de um carro durante um capotamento, então era uma situação realmente muito complicada, mas essa criança saiu ilesa, sem maiores complicações. A gente conversou também com o pai dessa criança hoje, Rafa, né? O condutor desse veículo que sofreu o capotamento, ele nos informou que há mais uma vítima
vítima, né? Que no caso foi o sogro dele, que segue internado na UTI após ter a costela fraturada, ocasionando assim também a perfuração do pulmão. Então a gente fica no aguardo do estado de saúde desse senhor para atualizar para o pessoal aqui também. E o delegado Cristiano Quintas, Rafa, atualizou a gente também sobre a investigação em relação ao motorista do SAMU, né? Que estaria dirigindo com a carteira de motorista suspensa. Segundo o delegado, nesse momento, a polícia está investigando se ele realmente seria a pessoa que causou o acidente ou não, né? Se for verificado que ele causou o acidente, esse fato dele estar dirigindo com a carteira suspensa pode ser um agravante, né? Mas, se for considerado que ele não foi o causador do acidente, o fato dele estar dirigindo com a carteira suspensa se torna apenas uma infração de trânsito que vai ser tocada, neste caso, pela polícia rodoviária, não pela polícia civil. Ele não foi atuado em flagrante, né, como informou também o delegado, porque ele prestou socorro às vítimas do acidente, que além também de motorista, ele seria também, né, um socorrista, um enfermeiro. Então ele prestou esse atendimento à vítima, o que, segundo o delegado, faz com que ele não fosse atuado em flagrante, Rafa. Tá certo, Dai. Então, obrigado aí pela atualização desse caso. A gente segue acompanhando.